Saudações a todos. Eu gostaria hoje de explicar-lhes sobre a queda do homem. Nós vamos ver esse capítulo então, e é a continuação da conferência que nós iniciamos, e nós vimos a introdução, queda do homem. A queda do ser humano. Nós vimos a introdução, nós vimos também o princípio da criação, parte 1 e parte 2, onde nós estudamos as questões e depois estudamos várias respostas, os ideais de Deus. E agora nós vamos ver por que esses ideais de Deus não existem na realidade à nossa volta. Nós temos um mundo que está cheio de problemas no indivíduo, nas famílias, nas nações. A história é uma história de guerras, de conflitos. Então nós não precisamos analisar muito para percebermos que o ser humano não está vivendo aquela vida ideal que nós estudamos no princípio da criação. Então nós vamos ver de onde se originou esse problema. Nós vimos na introdução que o ser humano ele busca a felicidade e ele sente essa felicidade quando ele faz uma ação boa. Então ele tem um desejo, realiza uma ação boa e sente felicidade. Mas ao mesmo tempo, quando ele faz uma ação má, ele sente um desejo, faz uma ação, um mau desejo, faz uma má ação, uma ação má. Ele sente dor na sua consciência, ele sente infelicidade. Então existe aqui uma contradição. O ser humano que quer ser feliz faz coisas que causam a ele mesmo tristeza. Existe uma luta aqui dentro do ser humano, uma luta entre o bem e o mal. Qual seria então a raiz desse problema? Qual é a origem do mal? Qual é a raiz desse conflito dentro do próprio ser humano? Aqui nós temos um conflito, uma contradição. Vamos analisar então algo sobre o ser humano. Nós acreditamos, dentro das religiões judeu-cristã e até mesmo dentro do islamismo, as religiões de origem, as que vieram fundadas por Abraão, acreditamos que o ser humano foi criado por Deus. Então ele nasce de Deus através do amor verdadeiro de Deus. Amor verdadeiro. Esta é a nossa origem. Então esta é a origem da nossa vida. A nossa vida, ela tem origem os nossos antepassados, e nós temos aqui vamos por assim. Temos aqui nossa linhagem de sangue. Essa linhagem de sangue são todos os nossos antepassados. E nós, então, nascemos dessa nossa linhagem de sangue. Temos a nossa vida. E deveríamos viver uma vida exemplar, uma vida santa, uma vida conectada a Deus. Ser um exemplo de bondade. E nós retornaríamos, então, ao seio do amor de Deus. O que nós chamamos o reino dos céus. Viveríamos um reino dos céus aqui na Terra e iríamos para o reino dos céus no mundo espiritual.
Mas sabemos que isso não acontece. Quando nós analisamos a nossa vida, nós vemos que a nossa vida ela não é realmente aquela vida verdadeira, a vida de acordo com o ideal de Deus. A própria Bíblia diz que todos somos pecadores, que não existe um ser completamente bom. Então essa contradição ela existe dentro de todos nós, a luta entre o bem e o mal. E nós vemos isso mesmo, até mesmo na Bíblia. Vemos que esse conflito não é somente nosso, mas até mesmo entre os discípulos de Jesus, como São Paulo narra no livro de Romanos, sobre o conflito que ele possui dentro dele. Então, essa vida é uma vida, em vez de uma vida verdadeira, podemos chamar isso de uma vida falsa. Essa vida falsa não é somente minha. Nós sabemos que todos na minha linhagem de sangue, dos meus antepassados, tiveram os mesmos problemas. Então, eles também tiveram problemas. Por isso, nós podemos dizer aqui que isso é uma linhagem de sangue falsa. De sangue falsa. Deveria ser uma linhagem de sangue verdadeira. Mas se a nossa origem é Deus e é o amor verdadeiro, podemos concluir que em algum ponto aqui entrou um amor falso, que não é o amor verdadeiro de Deus. Nós sempre jogando a culpa cada vez mais para trás da origem do problema, dizemos que tudo começou com o primeiro homem e a primeira mulher. Então, a palavra Adão quer dizer primeiro homem e Eva quer dizer aquela que veio do primeiro homem. Então, o primeiro homem e a primeira mulher, o primeiro casal, o que seria o antepassado de todos os antepassados. A Bíblia, ela nos conta uma história. Eu não vou contar toda a história aqui, porque ela é bastante longa. Nós vamos citar alguns detalhes. A maioria de vocês já conhecem essa história. É a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Então Deus colocou o primeiro homem e a primeira mulher no Jardim do Éden. Um local de pureza, um local de pura beleza, de frutos, onde o homem podia viver sem trabalhar, sem esforço. E deu a eles um mandamento, que eles não poderiam comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então temos aqui um fruto. Deus disse que se eles comessem desse fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles certamente morreriam. Mas apareceu aí uma serpente, e essa serpente tentou a Eva, dizendo que se ela comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ela seria como Deus. E ela caiu na tentação e comeu, e depois também deu a Adão, e Adão também comeu. Antes eles eram inocentes, e depois eles perceberam a sua nudez, e se sentiram envergonhados e cobriram a sua nudez. Essa é basicamente um resumo da história da queda narrada no livro de Gênesis. Nós sabemos que existem muitas histórias na Bíblia. Todas elas têm um significado. Em Mateus 13:34, Jesus disse, tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábolas. De fato, não lhes disse nada sem uma parábola. Um exemplo de parábola, em Mateus 21:33-43, é a parábola da vinha. Então,
nós vemos que a maneira pela qual as pessoas se comunicavam naquela época era contando uma história que tinha um significado por detrás. Então a primeira pergunta que nós vamos fazer aqui sobre esse fruto, para entendermos o seu significado, é se esse fruto é um fruto literal ou ele é um fruto que simboliza algo, simbólico. Nós sabemos que não existe uma árvore por aí chamada árvore da ciência do bem e do mal. Então, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal deve ter um significado. Primeiro, nós sabemos que Deus é um Pai de amor, como nós vimos no princípio da criação, e Ele jamais colocaria algo que pudesse matar os seus filhos, porque tudo que Ele criou nesse universo, todo o esforço dele da criação, foi para criar os seus filhos. E como o amor de Deus é um amor verdadeiro, Ele jamais causaria um dano ao seu filho. Nós vemos também, pelas palavras de Jesus, em Mateus 15:11, não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas é aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Outro detalhe também é que o pecado causado por comer o fruto, ele é herdado pela linhagem de sangue. Então ele foi passado de pai para filho até chegar a nós. O alimento também foi criado por Deus para a vida e não para a morte. Alguns dizem, não, mas isso tudo foi um teste de Deus. Mas se Deus necessitasse testar o homem, Ele não testaria com o risco de causar a morte do filho. Ele poderia fazer algum outro tipo de teste. E não creio que seria necessário testar o homem, porque Deus é onisciente. E Ele não daria a pena de morte para o homem simplesmente pelo fato dele desobedecer. Agora, Deus seguramente, como um pai de amor, ele avisaria o homem de certo perigo. Ou seja, Deus criou coisas que são perigosas. Por exemplo, a lei da gravidade é perigosa. Se nossos filhos pequenos estão caminhando perto de um precipício, nós vamos falar para ele, não vai aí, porque aí é perigoso, você vai cair, vai morrer. Então Deus criou certas forças nesse universo que são perigosas e Deus avisou o ser humano do perigo. Não coma desse fruto, que esse fruto pode lhe causar a morte. Esse fruto, então, ele simboliza algo que é extremamente tentador, ao ponto do ser humano não se arriscar a sua própria vida para obter este fruto. Para que nós possamos entender o significado desse fruto, nós temos que entender o significado da árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Existiam duas árvores no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Então vamos primeiro estudar o significado da árvore da vida. A árvore da vida, a árvore da vida, estava também no meio do jardim. Em Provérbios 13:12, mostra que no Antigo Testamento as pessoas desejavam alcançar a árvore da vida. Essa esperança retardada faz adoecer o coração. O desejo realizado, porém, é uma árvore da vida.
Todo o Antigo Testamento é uma preparação dos seres humanos para receber o Messias. Então, eles desejavam o Messias. Então, o desejo realizado do Antigo Testamento era alcançar ou receber o Messias. Portanto, a árvore da vida aqui é um símbolo para o Messias que deveria vir. Em Apocalipse 22, 11, Apocalipse 22, 11, disse: Felizes aqueles que lavam as suas vestes para terem direito à árvore da vida. Eles também desejavam a árvore da vida. E aqui também é um símbolo, no caso do livro de Apocalipse, é um símbolo para o retorno do Messias. Nós vemos também que no Antigo Testamento, ou no Gênesis, no início, Gênesis 3:24. 3:24. E aqui é Provérbios 13:12. 13:12. Em Gênesis 3:24 mostra que Adão e Eva foram bloqueados para que não pudessem alcançar a árvore da vida. Deus expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nós vemos que o desejo de Adão também era alcançar a árvore da vida. Mas se nas outras passagens da Bíblia a árvore da vida significa o Messias, que é de certa forma o retorno de Adão, como nós vemos na Bíblia, pelo primeiro Adão entrou a morte no mundo, pelo segundo Adão entra a vida. Então, Messias é o Adão que vem cumprir a vontade de Deus, aquela vontade que o primeiro Adão não cumpriu. Esse é o Messias, é o retorno de Adão, o pai da humanidade. Então, se a árvore da vida no Antigo Testamento, no Apocalipse, é um símbolo para o Adão, então a primeira árvore da vida também é um símbolo para o Adão. Ou seja, é aquilo que Adão desejava alcançar. Era seu próprio aperfeiçoamento. Ele se tornaria aqui o pai da humanidade, né? Realizaria o ideal da criação. Ele queria alcançar esta meta. Mas como ele caiu, então Deus teve que mandar um segundo Adão, que foi Jesus. E Jesus fala que vai voltar no final dos tempos. Então, um terceiro Adão. Deus disse em Gênesis 2:17: O dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Isso significa que o que Deus quis dizer é que se vocês não comerem, então viverão. Então, se o fruto da árvore da vida é um símbolo para o fruto de Adão, a árvore que estava ao lado da árvore da vida era a árvore da ciência do bem e do mal. Então, se a árvore da vida é um símbolo para o Adão,
A árvore da ciência do bem e do mal é um símbolo para Eva, que estava ao lado de Adão. Nós vemos que durante a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, o Messias, que é Jesus, se refere a ele mesmo como uma verdadeira oliveira, uma árvore, e que as pessoas devem se enxertar nele para receber da seiva de vida. Isso está em Romanos 11:17. Jesus fala em Apocalipse 22:13: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Em Gênesis 2:9, nós vemos então que a última árvore da vida da Bíblia está no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, em 22:14, e o início está em Gênesis 2:9. Mostra então que o primeiro Adão e o último Adão são o mesmo, o início e o fim. Agora vamos ver, para nós entendermos bem o significado da árvore da ciência do bem e do mal e do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que é o fruto proibido, nós temos que entender sobre a serpente. Porque a serpente foi que tentou Eva para que comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Primeira pergunta: esse animal é um ser físico ou é um ser espiritual? No livro de Gênesis 3:1, está escrito: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Então essa serpente, ela podia conversar com o ser humano. Ela não só podia conversar, como ela foi capaz de enganar ao ser humano. E não somente isso, ela sabia do mandamento, que era uma verdade espiritual. No livro de Apocalipse, Apocalipse 12:9, Apocalipse 12:9, está escrito: foi então precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com ele foram precipitados os seus anjos. Ou seja, de acordo com essa passagem de Apocalipse, a morada original dessa serpente era o céu. E ela foi precipitada sobre a terra. Quem mora no céu não são serpentes físicas, mas são seres espirituais. E também ele fala que foi chamado demônio e Satanás. E o demônio e Satanás é um ser espiritual, não é um ser físico. Então, nasce aqui uma série de perguntas. Esse ser, que é um ser espiritual, ele já existia com Deus desde o princípio, ou ele foi criado por Deus? Se ele sempre existiu, ele não pode ser destruído. Poderia Deus, um ser bom, criar um ser mau? Nós vimos então que essa serpente, ela podia conversar com o ser humano, conhecia a vontade de Deus, ela podia enganar o ser humano, ela vivia originalmente no céu. E depois da queda, ela continua dominando o ser humano decaído durante toda a história. Agora, a Bíblia também fala sobre os anjos. Porque aqui nessa passagem do livro de Apocalipse, fala que
ele foi precipitado à terra e com ele foram precipitados os seus anjos. Então nós estamos falando aqui de um líder de anjos, ou seja, um arcanjo. Um arcanjo. É um líder de anjos. Esse arcanjo, se ele caiu, ele cometeu um pecado. Então nós temos que ver qual é o pecado. Em 2 Pedro 2,4 está escrito: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno. E como já vimos em Apocalipse 12,9, o demônio e Satanás, e com ele foram precipitados os seus anjos. Então os anjos, eles podem cair. Nós vemos também em Isaías 14, de 12 a 15. Isaías 14, de 12 até 15. Então caísses dos céus, ó Lúcifer, filho da aurora. Então fosse abatido por terra, tu que prostravas as nações. Tu dizias: eu escalarei o céu, e erigirei meu trono acima das estrelas de Deus. Assentar-me-ei sobre o monte da Assembleia no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas, e me tornarei igual ao Altíssimo. E entretanto, eis que fosse precipitado à morada dos mortos, ao mais profundo abismo. Então aqui fala sobre a queda do arcanjo Lúcifer. Como então, qual foi o pecado dos anjos? Qual foi a razão pela qual os anjos caíram? Uma das respostas está no livro de Judas 6:7. Judas 6 e 7 fala sobre o pecado dos anjos. Lembrai-vos também dos anjos, que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonaram sua própria moradia, e Deus os tem guardado com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. Lembrai-vos de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, como os anjos praticaram a fornicação e se entregaram a vícios contra a natureza. Então nós vemos que o pecado dos anjos, de acordo com Judas 6,7, é fornicação. Ou seja, estamos falando aqui de uma relação sexual sem a autorização de Deus. O pecado não está em si no sexo, mas no sexo sem a autorização de Deus. Esse foi o pecado dos anjos. E qual foi o pecado dos homens? É o pecado do homem. Estamos falando aqui, dentro dessa história de Adão e Eva. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Adão e Eva andavam nus e não tinham vergonha de nada. Mas depois da queda, eles cobriram as suas partes sexuais. Nós sabemos que é da natureza do homem cobrir aquilo que ele faz de errado. Nós vemos no livro de Jó, Jó 31:33. Jó 31:33. Está escrito: nunca dissimulei minhas transgressões, como Adão, escondendo a minha iniquidade. Ou seja, Adão estava escondendo a iniquidade dele. E o que ele estava escondendo? Estava escondendo as partes sexuais. Então o pecado do arcanjo foi fornicação e o pecado de Adão e Eva foram cometidos com as partes sexuais. A serpente, que foi o arcanjo, tentou Eva e Eva tentou a Adão. Não havia nenhum outro ser espiritual aí no jardim que pudesse ter cometido fornicação com Adão e Eva. Apenas Adão e Eva e os anjos. A Bíblia nos diz que o ser humano, ele tem uma relação íntima de sangue com Satanás. Isso está em
João 8,44. João 8,44, onde Jesus disse: vós tendes como pai o demônio, e a vossa vontade é fazer seus desejos. E Mateus 3,7, Mateus 3,7, João Batista chama as pessoas de raça de víboras, ou seja, filhos da serpente. Em Mateus 12,34, Mateus 12,34, Jesus também chamou aos religiosos da época que estavam perseguindo a ele, chamou a eles de raça de víboras. E em Romanos 8,23, Romanos 8,23, São Paulo diz: mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, o que é então o fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Se Eva tivesse obedecido ao mandamento de Deus e não cair, ela teria filhos do bem. Se ela desobedecia ao mandamento de Deus, ela teria filhos do mal. Estamos falando aqui do amor da própria Eva. Ela estava numa posição de obedecer ou desobedecer. Agora, qual é o significado de comer o fruto? Quando uma pessoa come o fruto passa a pertencer a ele. Então, quando Lúcifer seduziu Eva e teve uma relação sexual, espiritual com Eva, Eva passou a pertencer a Lúcifer. E Deus ficou extremamente bravo com Lúcifer. Em Gênesis 3,14, Deus disse: o Senhor Deus disse à serpente: porque fizestes isto, serás maldita entre todos os animais e feras do campo. Andarás de rastros sobre o teu ventre, comerás o pó todos os dias da tua vida. Então está falando aí da queda do anjo, da queda do arcanjo, em termos figurados. Então houve aqui um adultério, e nós vemos evidência dessa queda na Bíblia. Em Mateus 19:12 está escrito: há eunucos que a si mesmo fizeram. 1 Coríntios 7,38, em suma, aquele que faz a sua filha casar-se faz bem, e aquele que não a faz casar-se faz ainda melhor. Ou seja, as relações sexuais do ser humano depois da queda, elas não ficaram mais centralizadas em Deus. Ou seja, para nós entendermos isso, temos que entender que o ser humano, Adão e Eva, deveriam passar pelas 3 etapas de crescimento que nós estudamos na Conferência dos Princípios da Criação. As etapas de formação, crescimento e aperfeiçoamento. E uma vez que eles alcançassem a sua perfeição, tanto Adão como Eva, Adão e Eva, eles seriam abençoados por Deus. Deus ia casar Adão e Eva. Então Adão e Eva receberiam a bênção de Deus e teriam uma relação espiritual com Deus. Eles
gerariam filhos do bem e criariam uma humanidade que seria uma família centrada nos verdadeiros pais, que são Adão e Eva. Infelizmente, isso não aconteceu. Nesse caminho em direção à perfeição, eles foram tentados pela serpente e caíram numa posição em que se tornaram servos de um servo, servos dos anjos. Para entendermos isso, vamos entender o curso e a motivação da queda do homem. Então vamos ver aqui o curso e motivação. Curso e motivação. Primeiro vamos estudar um pouquinho sobre os anjos. Em Gênesis 1:26 está escrito, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus está falando com outros seres que estão ajudando a criar, que ajudaram na própria criação do ser humano. Esses seres eram os anjos. Nós vemos que esses anjos eles tinham missões. Então, qual seria a missão dos anjos? Os anjos eles eram mensageiros. Em Gênesis 18:10, um anjo veio a ter com Abraão e lhe disse que sua mulher Sara teria um filho. Em Mateus 1:20, um anjo disse a José que não temesse receber Maria. Em Lucas 1:31, o anjo Gabriel anunciou a concepção de Jesus por Maria. Nós vemos também que eles vêm fazer o papel de servo. Em Atos 12, de 7 a 10, um anjo soltou a Pedro da prisão. Em Hebreus 1:14, os anjos são chamados de espíritos servidores. Em Apocalipse 22:9, um anjo refere-se a si mesmo como um servidor. E vemos em Apocalipse 5:1 como os anjos louvam a Deus, adoram a Deus. Então, o relacionamento de Deus, ele criou os seus filhos. Então, os seres humanos, eles são esses filhos de Deus, os filhos, o ser humano, estão na posição de filhos. E os anjos recebem o amor de Deus através dos seres humanos. Os anjos estão na posição de servos. Servos de Deus e também servos dos filhos de Deus. Principalmente nós vemos isso no capítulo 1 de Hebreus, que é toda uma explicação sobre a posição do filho e a posição dos anjos. Como ocorreu realmente a queda? Então vamos estudar aqui, nós entendemos aqui um pouquinho sobre os anjos. Agora vamos ver sobre o curso da queda. O curso da queda. Nós podemos separar em duas quedas. A queda do arcanjo mais a Eva, arcanjo mais Eva, chamada queda espiritual. Queda espiritual. E a queda entre Eva mais Adão, que foi uma queda física. A relação entre Adão e Eva iria existir, mas ela deveria existir centralizada em Deus. Mas isso não aconteceu.
Seria possível a relação entre um ser espiritual e um ser físico, como Eva? Os seres humanos, na realidade, possuem sentidos espirituais, como também possuem sentidos físicos. Embora depois da queda os nossos sentidos espirituais estão bastante fechados, antes da queda, na realidade, não estavam tão fechados. Por isso que Adão e Eva podiam conversar com Deus. E por isso que Eva também pôde ter uma relação sexual, pode tocar, pode ver, pode ser seduzida por um arcanjo. Nós vemos na Bíblia em várias passagens, como Gênesis 18, de 7 a 8, onde narra a visita de anjos a Abraão e que eles comeram a refeição com ele. Em Gênesis 19, 5, 2 anjos foram até Lot para retirá-los da cidade de Sodoma e Gomorra, que iam ser destruídas. E eles pensavam, as pessoas da cidade pensavam que eles eram seres humanos. Inclusive queriam ter relações sexuais com eles. Em Gênesis 32, 25, nós vemos como um anjo lutou com Jacó ao ponto de deslocar a coxa de Jacó. Qual foi então a motivação da queda espiritual? Vamos estudar aqui sobre motivação. Se houve uma relação sexual, qual foi essa motivação? Deus, ele dava uma grande quantidade de amor aos anjos através dos arcanjos. Então, os arcanjo recebia o amor de Deus e dava esse amor para todos os seus anjos. O arcanjo, então, pensava que ele estava recebendo todo o amor de Deus. Mas depois Deus começou a criar os seus filhos. E ele deu mais amor aos filhos. E a quantidade de amor que ele continuava dando para os anjos, ou arcanjo, era a mesma. Então o arcanjo, ele se sentiu com o seu amor diminuído, sentiu como se Deus não estava amando ele da mesma maneira como antes. E ele sentiu inveja dos filhos de Deus. Ele poderia simplesmente vir e receber o amor de Deus através dos filhos de Deus. E ele receberia mais amor do que ele recebia antes. Mas ele não fez isso. Ele se revoltou contra Deus. E ele pensou, Deus vai ensinar para Adão e Eva sobre o amor, sobre sexo. Então, se eu ensinar para Adão e Eva, eu me tornarei Deus. Eles ficarão centralizados em mim. Então, nesse momento que ele se desconectou de Deus, ele sentiu também certos efeitos colaterais, medo, temor, a tristeza, a ausência de amor. Nasceu como um buraco negro, um vazio. E isso deu origem ao amor falso, onde as pessoas querem preencher esse vazio que possuem dentro deles. Querem se casar pensando, eu quero ser feliz, eu quero encontrar uma mulher que me dê tudo, que me faça feliz. Ou seja, eu sou o centro. Não está pensando em fazer o outro feliz, somente a ele feliz. Então, nasceu aqui algo que é contrário ao amor verdadeiro de Deus. E esses sentimentos que Lúcifer tinha, passaram para Eva, quando ele teve uma relação sexual com Eva. Eva também se sentiu separada de Deus. Então esta é a morte espiritual, a desconectar-se com a vida que é Deus. Então Eva, no momento em que ela comeu do fruto, que ela teve uma relação sexual, espiritual
com o arcanjo, ela morreu espiritualmente. Depois, ela se sentiu tão longe de Deus, ela veio e começou a seduzir a Adão. Veio seduzir a Adão porque ela mesma sentiu que Adão era o esposo original dela, que Adão era o que estava conectado a Deus. Ela queria dar amor a Deus, só que o amor dela já era falso. Era um amor que ela havia aprendido de Lúcifer. Então, Eva tinha aquele amor egoísta e acabou passando esse amor para Adão. Então, entrou na história humana um amor falso. Deus criou o ser humano com amor verdadeiro, mas ele aprendeu da queda o amor falso. Por que Deus deu um mandamento? Deus, na realidade, sabia que existia o perigo, porque Deus tinha dado o livre arbítrio, a liberdade do ser humano tomar decisões. Por isso, Deus, para avisar o ser humano, ele deu um mandamento, pelo fato de que a força do amor, ela é mais forte do que a força do princípio, uma força da lei. Por isso, Deus adicionou à força do princípio a força do mandamento. Força do mandamento. Deus deu esse mandamento na tentativa de salvar o homem, para que o homem não cometesse um erro. Deus queria permanecer completamente unido ao homem. Deus não pôde intervir diretamente porque existia a porção de responsabilidade do homem. E o homem, cumprido com a sua porção de responsabilidade, alcançaria a perfeição. Mas, infelizmente, existia a possibilidade da queda, e Deus sabia disso, porque Deus é onisciente. Então, Deus, ele deu um mandamento, em Gênesis 2:17, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Se o ser humano tivesse cumprido com a sua porção de responsabilidade, ele realizaria o propósito da criação. Mas como ele não cumpriu o seu mandamento, então a força do amor foi mais forte do que a força do princípio, e isso fez com que o homem caísse. Por quanto tempo seria necessário o mandamento? Como nós vimos, o ser humano, ele deveria alcançar a perfeição e deveria ter uma relação de casal centralizada e autorizada por Deus. Uma vez que eles tivessem esta relação centralizada em Deus, em um nível de perfeição, já não mais existiria o perigo da queda, porque a força do amor entre o esposo e a esposa, perfeitos, é maior do que a força do princípio, ou maior do que qualquer outra força. Quais foram então os resultados desta queda? Vamos ver aqui resultados da queda humana. Resultado da queda. Originalmente, o ser humano deveria formar um casal centralizado em Deus. Mas, infelizmente, isso não ocorreu devido à queda. Essa relação centralizada em Deus, que deveria ocorrer, que nós vimos lá no princípio, a relação entre Adão e Eva, não aconteceu. Originalmente, o ser humano deveria formar essa relação, formar uma família, ter filhos, e esses filhos formariam, então, mais famílias, estendendo para clãs, estendendo para tribos, estendendo para nações e uma família mundial.
uma família mundial. Isso nós podemos chamar de o reino dos céus, reino do amor de Deus, reino dos céus. Infelizmente ocorreu a queda. Devido à queda, Adão e Eva, que deveriam ter uma relação centralizada em Deus, eles caíram para a posição de servo e tiveram uma relação servo de servos. Uma relação centralizada no Lúcifer caído, ou decaído, que passou a ser chamado de Satanás. Então Adão e Eva tiveram essa relação centralizada em Satanás e tiveram filhos. Esses filhos também herdaram o pecado original, herdaram as naturezas decaídas e tiveram mais filhos, e se estendeu a nível de clãs, de tribo, de nações e a nível de mundo. Uma família decaída. E isso é o que nós chamamos de inferno. O inferno é que as pessoas vivem na terra e também no mundo espiritual. Originalmente deveriam viver o reino dos céus na terra e também no mundo espiritual. Nós vemos isso principalmente em João 8,44, onde Jesus chama aos seres humanos de os filhos de Satanás. E João 12,31, João 12,31, Satanás é chamado o príncipe deste mundo. Em 2 Coríntios 4,4, Satanás é chamado o Deus deste mundo. Então o que aconteceu? Originalmente, Deus deveria ter uma relação espiritual com os seres humanos. O ser humano perfeito deveria ser como um corpo de Deus, onde Deus pudesse viver dentro dele livremente. Mas isso não aconteceu. O ser humano foi criado por Deus, mas desobedeceu a Deus e obedeceu ao arcanjo. Então o ser humano, ele ficou numa posição em que nem Deus, nem Satanás podem atuar diretamente, porque ele foi criado por Deus. Então, o mundo espiritual bom pode tratar de orientar o ser humano, os anjinhos, dependendo do ser humano. Então, quando o ser humano faz boas ações, o mundo espiritual bom tem uma relação com o ser humano, centralizada em Deus. Agora, quando o ser humano faz más ações, o ser humano é influenciado por maus espíritos. Esses maus espíritos eles são demônios, maus espíritos, que estão centralizados em Satanás. O único objetivo deles é destruir o ser humano espiritualmente e levar o ser humano para o inferno, para ser servos deles no inferno. Então nós temos aqui uma mente original, criada por Deus, mas também temos uma mente má, que herdamos da queda. E o ser humano ficou nessa posição de meio caminho entre o bem e o mal. Muitas vezes não querendo fazer o mal, mas não resiste às tentações do mal. E depois ele se arrepende, muitos confessam os seus pecados, mas depois acabam voltando a pecar novamente. Satanás, ele influencia o ser humano para que ele se sinta mal, se sinta
com pesar, com dor na sua consciência, se sinta como um pecador. O ser humano, ele também herdou como resultado da queda o pecado. Então vamos estudar rapidamente aqui sobre o pecado, é um assunto que poderíamos falar horas. O pecado basicamente é a má ação ou aquela má condição que nós estabelecemos para que um espírito mau possa atuar sobre nós e nos levar para o lado de Satanás. A primeira condição estabelecida pelo ser humano foi a relação que Eva teve com Lúcifer. E isso é a raiz de todo o pecado. E nós chamamos isso de o pecado original. Esse seria como a raiz de uma árvore. E depois, o tronco da árvore, nós chamamos de pecado herdado. Nós herdamos o pecado de acordo com o livro de Êxodo 20, capítulo 5. Herdamos o pecado até a terceira e quarta geração. Equivalente aos ramos da árvore são os pecados, o pecado coletivo, pecado feito por uma nação, pecado coletivo, que atinge todos nós. O pecado da corrupção, a política, o pecado, os pecados onde uma nação inteira acaba pagando o preço, né? O pecado coletivo. E as folhas dessa árvore é o que nós podemos chamar de o pecado pessoal, o pecado feito por cada um de nós. Então nós temos todos esses pecados. Nós podemos, por nosso próprio sacrifício e dedicação, eliminarmos o pecado herdado, o pecado coletivo, o pecado pessoal. Mas o pecado original, somente o Messias pode eliminar. Porque esse foi um pecado de Adão e Eva e o segundo Adão, que é o Messias, tem que resolver a questão do pecado original. Depois, uma outra consequência da queda, o resultado da queda, é o que nós chamamos de naturezas decaídas. Então, o pecado foi uma das consequências e também a natureza decaída. A primeira natureza decaída é não tomar o mesmo ponto de vista de Deus. De vista de Deus. Ou seja, não amar como Deus ama. Esse foi um problema de Lúcifer. E isso passou para todos nós. Então nós temos dificuldade em tomar o mesmo ponto de vista de Deus. E raramente amamos como Deus ama, que é um amor sacrificial, onde nós nos sacrificamos pelo bem de uma outra pessoa. E a segunda natureza decaída não servir. Nós não gostamos de servir. O arcanjo deveria servir a Adão e Eva, mas ele não serviu. E nós também herdamos essa natureza decaída de não gostar de servir. Terceira natureza decaída, inversão do domínio. Ou seja, muitas vezes nós somos colocados numa posição que nós temos que obedecer, mas nós não gostamos de obedecer. Então é não obedecer.
Adão e Eva deveriam ter obedecido o mandamento. Lúcifer deveria ter se unido a Deus e também obedecido o mandamento. E Lúcifer não deveria ter abandonado a sua posição. Ele abandonou aqui a posição. Abandonar a sua posição. Isso está na Bíblia. Isso está em Judas 6,7. Judas 6,7. Onde está escrito: os anjos que não guardaram a sua própria posição, mas abandonaram sua devida moradia. E eles passaram, os anjos passaram a dominar o ser humano. Não queriam estar numa posição de servir ao ser humano, de obedecer ao ser humano. E depois Eva pecou e ela escondeu o seu pecado, escondeu o fato de que estava desconectada com Deus e foi seduzir a Adão e multiplicou o pecado. Isso reflete em não seguir a palavra de Deus, não seguir. Essas são naturezas decaídas que devem ser eliminadas, que nós devemos eliminar durante a história. Nós estudamos aqui então os princípios da criação, o ideal de Deus. Nós estudamos aqui também sobre a queda, como o homem perdeu a sua natureza original. De filho de Deus ele passou a ser o servo de um servo. E vimos como o homem é uma árvore de pecados e tem muitas naturezas decaídas. Por isso o homem precisa ser restaurado, e nós vamos estudar a história da restauração. Só para concluir esta conferência, muitas pessoas dizem: a queda aconteceu por causa da liberdade. Na realidade, Deus não podia intervir na queda porque o ser humano tem livre-arbítrio. Mas o homem, ele não caiu por causa da liberdade. Ele caiu porque ele desobedeceu o mandamento de Deus. Se ele vivesse de acordo com o mandamento de Deus, ele estaria livre. Por isso Jesus fala que o salário do pecado é a morte. E também fala que se ele conhecesse a verdade os libertaria. Em 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito do Senhor, lá está a liberdade. Então, o ser humano, ele alcança completa liberdade em sua união com Deus. Mas ele perde a liberdade quando ele comete o pecado. Nós vamos encerrar aqui. Essa conferência tem muitos pontos ainda que devem ser estudados, mas infelizmente, devido ao tempo, vamos terminar aqui. Lhes agradeço muito. Esse pensamento e essas ideias são fundamentadas nos ensinamentos do reverendo Sam Yamun. Muito obrigado.